Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 26 de maio. Agora na Espanha, 10 horas e 33 minutos. No Brasil, 5h33 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. A gente está se encaminhando aqui forte para o patamar de 26.770, que é onde está a própria VWAP semanal. Vocês vejam que aquele nosso martelinho no 4 horas, onde o pavio inferior estressou absurdamente essa região verde escura aqui, de absurda sobrevenda, acabou se confirmando como ponto de inflexão dessa corretiva, e agora a gente está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto candle comprador aqui em direção num primeiro momento, a um alvo inicial de 26.770. Nesse primeiro momento a gente vai formar um pullback para depois buscar a linha d'água, que deve se confundir quando ela for atingida com a própria aresta superior dessa cunha aqui que está formando essa LTB, linkando esses topos. Então a gente deve atingir a linha d'água lá em 27.180, que é onde ela vai se encontrar com a aresta superior dessa cunha. No gráfico semanal, já que hoje é sexta-feira e o desenho desse candle aqui no semanal vai se encerrar depois de amanhã, no domingo, na virada da VWAP de domingo para segunda, segue um padrão triangular aqui, então tá bonito. No candle mensal, já que hoje é dia 26 de maio, só faltam 5 dias para o final do mês de maio, a gente tá literalmente travando aqui esse ímpeto comprador na mediana do canal de Keltner no gráfico mensal. Ou seja, a primeira tentativa de cruzar a mediana falhou, a segunda também falhou. É bem provável que o candle do mês de junho avance para cima da mediana e leve a BTC para o nosso alvo em 36 mil dólares, que seria o alvo da nossa onda 5 aqui no diário. Então no final vai ficar uma onda 1, uma onda 2, que levou para a MM200 de volta. Chegamos a fazer a mínima da onda 2 em 19.549, a onda 3 foi até 31 mil dólares, a onda 4 é essa que travou aqui na base da nuvem, está formando topos descendentes, fundos ascendentes. A onda 5 vai levar a BTC para 36 mil dólares. Aí depois vai formar A, B e C e encontrar a nuvem para depois criar uma nova figura de acumulação. No squeeze a gente está quase aqui criando uma amplitude ondulacional compradora. O MACD já fez também cruzar de novo a exponencial curta de baixo para cima contra lenta. Vamos ver se agora esse cruzamento se confirma, porque o cruzamento anterior tinha sido falso. Agora é bem provável que seja um cruzamento da exponencial curta contra lenta de baixo para cima verdadeiro. Na projeção, a nebulosidade avermelhada acabou ganhando um pouquinho de espessura por conta da violência da corretiva dos últimos dias, mas é bem provável que agora isso aqui volte a ficar flat e depois estreitar para criar uma nebulosidade esverdeada, que vai encontrar um preço depois de bater 36 e formar A, B e C. No intraday, a BTC está um reloginho. Ontem todos os sinais no copy trade e todos os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Basicamente a BTC lambeu aqui a lower, voltou para a VWAP, lambeu de novo a lower. Chegamos a fazer a mínima nessa madrugada em 26.327, voltou para a VWAP e agora está estressando as uppers. É bem provável que a gente fique desenhando aqui topos descendentes, fundos ascendentes. Isso aqui pode virar uma grande figura triangular no intraday para depois explodir em direção ao nosso target. Num primeiro momento a gente vai buscar esses topos aqui entre 30 e 31 mil dólares, que está mais ou menos se confundindo com a linha superior da nuvem aqui na projeção, para depois explodir em direção a 36 mil dólares. Para mim isso aqui vai explodir quando eles confirmarem o aumento desse teto do endividamento, porque alguns analistas, já vou falar sobre isso, estão dizendo que dessa vez o Tesouro norte-americano não vai encontrar liquidez para os treasuries que serão emitidos nessa rodada pós-aumento do teto do endividamento. E aí o que vai acontecer? O Banco Central, o Fed, vai abrir uma conta contábil ad infinitum para os bancos absorverem com dinheiro impresso
toda essa montanha de treasuries que vai ser emitida. Na Seara Fática, opções de BTC e ETH no valor de 3,6 bilhões vão expirar nessa sexta-feira. Vai ter uma certa volatilidade no preço. Hoje está bom para fazer trade. E a pergunta que não quer calar: qual será a próxima meme coin a ser tweetada pelo Elon Musk? A Milady, para quem não sabe, no começo desse mês o Elon Musk tweetou, fez um tweet sobre a Milady, que é uma altcoin uma meme coin, que nesse momento está subindo só 4,22%, mas quando ele tweetou, ele simplesmente disse: não há meme, simplesmente eu te amo, e colocou uma NFT da Milady aqui, que além de ser uma meme coin, também tem uma coleção de NFTs. Os preços explodiram 200% e agora todo mundo se pergunta qual será a próxima meme coin que o Elon Musk vai tweetar, e com certeza o preço vai explodir. O Elon Musk, lembrando que ele já teve problemas com os reguladores sobre esse tipo de comportamento. E a USDC, dona da Circle, vai lançar a EuroC, uma stablecoin pareada 1-1 contra o euro na Avalanche Network, é o novo normal. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, um acordo emergente para o aumento do teto do endividamento norte-americano vai sair entre republicanos e democratas, mas os gastos serão, o aumento do teto vai ser suficiente para os gastos dos próximos 2 anos. Eles não chegaram num consenso para que o aumento avançasse para pelo menos um mandato presidencial norte-americano. Enfim, daqui a 2 anos o mundo vai viver a mesma agonia, porque os republicanos estão irredutíveis e querem aumentar só um pequeno patamar para esse teto do endividamento ser suficiente para os gastos dos próximos 2 anos. E o Caixa do Tesouro norte-americano só tem 50 bilhões de dólares. Gente, o Elon Musk tem mais dinheiro que o Caixa do Tesouro. Quando ele quis comprar o Twitter, ele em poucas semanas levantou 44 bi. Se o Caixa do Tesouro só tem 50 bi para tudo, para evitar um ataque terrorista, para bancar toda aquela máquina de guerra bizarra, para tudo. Ou seja, o Elon Musk, se ele quiser, ele levanta mais dinheiro do que o Caixa norte-americano tem nesse momento. E o presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, o Alexander Lukashenko confirmou que ogivas nucleares já estão em território bielorrusso. A OTAN emitiu um alerta no final de tarde dessa quinta para sexta-feira e disse que esse movimento é perigoso e irresponsável. A Bielorrússia hospedando ogivas nucleares significaria uma escalada irresponsável e uma ameaça à segurança europeia. A Bielorrússia poderia parar o Kremlin, mas não é isso que eles estão fazendo. Ou seja, alerta máximo na OTAN. Ogivas nucleares não saíam do território russo desde a queda do bloco soviético em 1991. Isso pode escalar para algo bizarramente nuclear. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no 6 horas segue acumulando. Lambemos aqui a base de uma cunha triangular e agora a gente está se desdobrando em direção à aresta superior. Então a BTC, na minha leitura, só vai parar em 27.200, formar um pullback e buscar a própria VWAP mensal. Aqui no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a VWAP mensal desceu para 27.680. É para lá que a gente está indo. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Pepcoin, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.